Fala com o senhor de TI, beleza? Estamos aqui para mais uma entrevista com o aprovado, dessa vez com o Matheus, e eu já vou pedir para o Matheus dar logo a carteirada. Fala aí, Matheusão, qual foi aí sua grande aprovação, colocação? E aí, pessoal, eu fui aprovado no cargo de auditor governamental, área de tecnologia da informação, na CGE do Piauí, que é a Controladoria Geral, em primeiro lugar. Show demais, Matheusão. Pois, bora nós aqui então fazer algumas perguntas aí para ajudar a galera, né? De- Desenrola os segredos aí de como é que veio essa aprovação em primeiro lugar, né, no cargo para auditor. E ainda tem um bônus, né? É na sua cidade, né, no canto que você quer morar. E, primeiro lugar. E a remuneração inicial, quanto é que estava lá? Hoje está contando com os adicionais e tudo mais, está uns 23 mil. Olha aí, já inicial acima de 20, né? Famoso TI 20K mais, final talvez aí, beirando os 30. Show demais. Mas me conta, tu teve também outras aprovações antes dessa? Na verdade, eu sei que teve, né? Fala aí pra galera. Sim, eu tive, é, recentemente, eu fiquei em primeiro lugar no Ministério Público do Piauí, na área de TI, analista de TI. Fiquei em primeiro analista de TI do TRT, de Sergipe. E tem outras aprovações também, não necessariamente em primeiro lugar, mas na DataPrev, para a área de TI. O primeiro concurso que eu passei foi da Caixa, Caixa para agente da área de TI. Fiz também o TRE do Ceará, TRT 7, que é o TRT do Ceará. Fiz vários concursos, TRT do Pernambuco, e todos eu consegui ficar pelo menos entre os 10 primeiros ali, os 5 primeiros. Boa. Show demais, Matheusão. E conta aí, como foi que, por que e quando que tu iniciou aí no mundo dos concursos? Eu iniciei no mundo dos concursos no final de 2021, na área policial. E eu iniciei porque eu sou do Piauí, né? E estava terminando meu curso, sou formado em engenharia mecatrônica. E eu queria ficar no meu estado. E a primeira oportunidade que apareceu para mim, eu agarrei, que foi a Polícia Militar do Piauí. Eu estudei para soldado na época. Foi a minha primeira experiência com concurso, nunca tinha estudado antes. E passei, né? Eu consegui passar por todas as etapas, mas eu acabei, não assumindo por motivos pessoais mesmo. Apareceram outras oportunidades na área privada. Mas aí eu descobri que fui pesquisando mais sobre concursos, vi que realmente é uma oportunidade muito boa, né, para quem quer ter uma vida mais equilibrada, trabalhar um pouco menos, né, do que uma rotina não tão exaustiva, né, e ganhar um salário digno, né, que dá para sustentar. Aí eu comecei a pesquisar mais e eu gostava na época da área policial, continuei os estudos para Polícia Civil do Piauí, que não tinha saído na época, Polícia Federal. Aí eu percebi que havia muita oportunidade na área de tecnologia da informação. E está meio ligado com o cargo que eu fiz, que é de engenharia mecatrônica, curso que eu sou formado. Então eu decidi, em outubro de 2023, migrar para a área de TI. Aí eu comecei a estudar do zero mesmo para a área de TI. Eu já tinha, naquela época, quando eu decidi migrar, né, em outubro de 2023, já, já tinha uma boa pegada ali em português, administrativo e constitucional, que é o que geralmente cai na polícia. Então, só comecei a estudar só TI e fui fazendo todos os concursos que aparecia pela frente, né, independente do estado. Boa, show demais. Acho que umas coisas aí que tu falou sobre concurso público, acho que duas coisas que dá para resumir bem, assim, nas vantagens, né, uma aprovação TI 10K mais, é isso, né? Salário digno e qualidade de vida, né? Às vezes na iniciativa privada, o cara até tem, às vezes, um trabalho bom, com qualidade e tal, mas ganha um salário baixo, ou muitos ganham até um salário muito bom, mas também a custas, né, de muito trabalho, muita pressão, risco de demissão e coisas do tipo, né? E aí uma aprovação 10K mais, ela consegue juntar
as duas coisas, né? Show demais. E, Matheusão, quando foi que eu surgi aí na tua vida? Como é que tu me conheceu? Me conheceu, conheceu a mentoria? E por que é que tu decidiu entrar na mentoria do 01? Bom, como eu falei, em outubro de 2023 foi realmente minha virada de jogo ali para começar nos estudos para TI. E acredito que em 2024 eu comecei a ouvir a falar da mentoria. Na verdade, eu fui atrás, né, de realmente de um mentor, porque eu realmente queria otimizar meu tempo, né? Gosto muito da história de que do lenhador que vai precisa, né, cortar as árvores lá e aí dependendo do lenhador, né, você pode ter um lenhador com um machado que não está afiado e o cara passar o dia todo ali e cortar 3 árvores, mas se você dedicar pelo menos umas horinhas ali para poder afiar o machado, você pode cortar várias árvores de uma vez, né? Aí eu sempre levei essa analogia comigo, justamente numa mentoria. Que se eu tiver as ferramentas adequadas, né, tipo assim, uma orientação correta de alguém que é uma prova viva, né, já passou ali por um concurso difícil e tudo mais, eu posso me basear nisso para poder passar em menos tempo, né, num cargo muito bom. Aí eu comecei atrás de mentor. Eu fiz uma primeira mentoria sem ser com o Yuri e não gostei, então não me adaptei. Aí eu comecei a pesquisar no YouTube e eu vi uns vídeos do Yuri. E tipo assim, eu achei muito bom porque fazia sentido para mim na minha cabeça. Tudo ali, a- aquelas dicas que falavam sobre o estudo em camadas e tudo mais, para mim fazia muito sentido. Aí foi que surgiu a oportunidade aí. Eu não sei se foi na Black Friday, não sei o que foi, mas o Yuri lançou aí a mentoria e pensei 2 vezes em entrar, né? Show E para demais. mim E assim, claro, você não entrou 100% iniciante, né? Você já tinha ali uma certa experiência no concurso. Mas só para diferenciar bem para o pessoal, né? Quais resultados tu já tinha tido antes da mentoria e quais tu teve depois? eu acredito que eu entrei na mentoria, acho que meses depois que eu decidi estudar para concurso. Eu acredito que eu ainda não tinha feito nenhuma prova da área de TI antes da mentoria. Acho que todas as minhas provas foram após a mentoria. Até porque TI, você demora um tempo, né, para poder realmente ali achar que está um pouco, tipo assim, tem muito material para estudar, né? Então não dá para fazer logo de cara, tipo assim, prova. Demora ali uns 3, 4 meses e foi depois da mentoria que eu realmente na verdade, que eu comecei a fazer a prova, né? Porque você se inscreve, mas só meses depois ali que vai ter a prova. Acredito que todas as provas que eu fiz foram após a mentoria. Foi demais. Então, esses vários primeiros lugares aí que tu citou foi já com pouco ou muito, né? Mas já com alguma ajuda aí minha e da Foi, mentoria, né? Fazendo jus ao nome da mentoria, Mentoria dos Alunos. Show foi. demais, Matheusão. Mas assim, de toda forma, principalmente ali na tua experiência antes da mentoria ou no início, né? Que a gente sabe também que, como você me falou, demanda o tempo para absorver o método, botar em prática. Quais foram aí que tu percebeu ali sei lá, dois, três principais erros que tu acha que cometia, que te atrasava nesse teu objetivo de aprovação? O primeiro erro que eu cometia e que eu aprendi na mentoria foi realmente você focar no concurso, focar em estudar. Porque eu estudava ali, tipo assim, deitado, tipo assim, deixando as distrações levarem conta, né, com o celular ligado e tudo mais, sem definir um tempo, que para mim foi uma das grandes diferenças, sem definir ali um tempo durante o dia para estudar. Eu só estudava mesmo largado, tipo assim, se estudava o máximo que eu conseguisse no dia, o que era bom, mas não é essencial, né? Porque é mais interessante definir um tempo, que foi o que eu aprendi na mentoria. Definir um tempo para estudar ali, todo dia, fazer um planejamento certinho. E isso me ajudou bastante, porque, principalmente para quem tem um pouco de ansiedade aí, que nem eu, você tem uma sensação de dever cumprido, né? Quando você termina ali o dia e você já sabe o que você vai fazer no dia seguinte, na semana seguinte. Então, você fica um pouco mais tranquilizado, psicologicamente melhor, para poder estudar para concurso.
E a outra dica, e marcou, marcou bastante também, foi a questão de você seguir concursos e escadas. Não querer logo mirar já ali no topo, né? Mas realmente seguir ali uma escadinha. Eu entendo que são duas estratégias válidas, que se o cara quiser mirar no topo logo também, tipo assim, se achar confiante o suficiente, né? Beleza. Mas não era meu caso, né? Eu me sentia muito mais confiante passando logo, garantindo ali a base para poder estudar para um curso melhor. E é o que eu hoje recomendo, né, para as outras pessoas ali que é, pede dica e tudo mais, ter um pouco mais de humildade, né, no mundo aí dos concursos. Fora Boa. outras dicas na mentoria, essas foram as principais. Não, show demais. E assim, principalmente ali depois que tu começou realmente a focar mais, entrou na mentoria, começou a botar o método 01 mais em prática, como que era mais ou menos a tua rotina de estudo, quantas horas, quais materiais tu estudava? Então, eu estudava, sempre estudei pelo material do Estratégia. Eu só lia PDF, eu não assisti, não cheguei a assistir videoaula. PDF e site de questões. Eu comecei com cursos, mas para mim eu migrei definitivamente para o Tech Concurso, que eu achava melhor. Minha rotina basicamente era fazer um planejamento para poder terminar os PDFs, né? Eu lia o PDF, seguindo já as orientações da mentoria, né? Eu lia ali o PDF e sempre quando eu terminava o PDF eu fazia as questões, né? As 20 questões e tudo mais. E dividia, né, as disciplinas para poder caber durante a semana, né? Poder fazer um estudo ali equilibrado de cada uma das disciplinas. E incluir nisso a revisão, né? Segundo as orientações da mentoria, de alocar ali a revisão, nunca deixar de revisar. E eu estudava, geralmente, que eu sempre conciliei também com o trabalho, né? Sempre trabalhei, tanto na. Hoje eu sou concursado, mas antes, quando eu comecei a estudar para concurso, eu estava na iniciativa privada, que era um pouco pesado. Então, eu sempre estudava quando sobrava tempo ali. Eu sempre conseguia fazer ali umas 3 horas líquidas durante os dias úteis, 3, 4 horas. E no fim de semana, alargava aí 5 horas líquidas. E sempre tentava, tipo assim, fazer o máximo que eu conseguisse, né? Porque eu peguei graças a Deus, eu peguei uma época com muitos concursos. Foi edital atrás de edital. Eu realmente não tive um pré-edital na minha vida. Eu só tive pós-editais, tive essa graça aí. Então não dava para eu parar. Aí eu fui realmente ali estudando o máximo que eu conseguia, mas sempre fazendo ali, pelo menos no mínimo 3 horas líquidas durante os dias úteis. E não foi diferente já conquistado, mirando já nesse meu cargo final, né? Que eu passei. Aí eu já cheguei concursado, com uma qualidade de vida melhor, né? Trabalhando menos, né? Eu pude estudar mais. Aí durante esses últimos meses que eu me preparei para esse concurso, dei o máximo de mim, estava fazendo no mínimo 4 horas líquidas durante os dias úteis, conciliando com o trabalho, esposa e tudo mais. No mínimo assim, porque eu sempre tentava bater nos 5 horas líquidas ali, que era sustentável para mim, né? E no fim de semana eu não passava de 6 horas líquidas. Porque eu queria manter ali um ritmo sustentável, né? Também não tentava fazer 8 horas líquidas durante o fim de semana, porque eu já tentei e eu vi que não dava para mim. Era muito desgastante. Inclusive, cheguei a pedir várias dicas aí no privado pro Yuri, né? Falando sobre minha realidade, né? E aí foi o consenso ali que a gente achou, né? Tipo, tentar manter um ritmo sustentável. Perfeito, né? Eu acho que o resumo realmente é dois pontos aí que você falou que eu queria destacar, né? Primeiro, essa questão do ritmo sustentável, né? Beleza, quem tá ouvindo aqui tá vendo, putz, o Matheus estudava 3 a 4 horas, final de semana, mais ainda. O cara pensa que, eu tenho que estudar isso. Cara, se você consegue estudar isso, ótimo. Mas muita gente vai conseguir menos. E tudo bem. Contanto que você faça ali o seu melhor. Claro, talvez vai demorar um pouco mais de tempo, mas. Tem isso. Mas aí também tem gente que vai pro contrário, né? Tipo, quer estudar 5, 6 horas, às vezes até consegue, mas consegue por pouco tempo. E aí depois
acaba diminuindo bastante o ritmo, que é ruim também, né? Então, cada um, com a sua rotina, deve buscar esse ritmo sustentável, né? Aquela carga horária máxima ou próxima da máxima, mas que você consegue manter no médio e longo prazo, né? Envolve ali alguns testes, mas realmente esse ponto do ritmo sustentável faz sentido, né? Porque, como você falou, né? Nós estamos aqui final de 2025. Você começou ali final de 2023, né? Pelo menos nos concursos de TI, né? Focado, né? Já quase todo o tempo ali com a mentoria, com o Método 01. 2 anos, pô, 2 anos. Para o cara que nunca tinha sido aprovado no concurso de TI, vir com uma aprovação TI 20K+, é um ótimo prazo. Só que para isso, você precisou manter, talvez não durante esses 2 anos, mas com certeza no último ano, né? Você precisou manter não só a questão do método de estudo eficiente, né? Mas essa consistência, essa regularidade no estudo que envolve estar num ritmo sustentável, né? Sim, E, sim. e o segundo ponto que você falou, a questão de conciliar com o trabalho, né? É comum aí para 90 e tantos por cento dos concurseiros de TI concilia com o trabalho. Só que você citou um ponto que é um dos principais motivos da recomendação do estudo em camadas, que é, perdão, da recomendação do estudo da estratégia de concurso escada, né? Que o cara que trabalha na iniciativa privada, quando ele consegue já uma primeira aprovação e toma posse no serviço público, mesmo que um cargo 10K menos, enfim, ele ganha normalmente uma qualidade de vida que se transforma em qualidade de estudo, né? Então, pelo que você falou aí, pelo que eu entendi, antes de ser empossado a primeira vez, ok, você já estudava, mas depois de empossado você conseguiu colocar um ritmo até um pouco maior ainda, né? Então, esse também é um dos pontos, né, aí que eu para recomendar a estratégia de concurso escada, né? Show demais, Matheusão. E cara, agora mais especificamente nessa tua aprovação aí em primeiro, né, na CGE Piauí, Auditor de Controle, na especialidade de TI, como é que tu, no geral ali, quando saiu o edital, se tu quiser contar aquele probleminha que aconteceu? Então, eu sou uma pessoa muito religiosa também, né? Eu acredito que muitas coisas que aconteceram na minha jornada aí teve o dedo de Deus no meio. Porque o que aconteceu foi que eu me inscrevi num cargo, o cargo que eu me inscrevi, né, que é de auditor de TI, eu não queria ter me inscrito nele, na verdade, né? Eu não li o edital, fiz uma besteira de não ler o edital detalhadamente. E no edital tinha 4 cargos e esses cargos conflitavam horário. Então, o horário da prova. Então, a última inscrição que você fizer no cargo, ele subscreve, né, a inscrição anterior. Eu não tinha lido isso. Acabei que eu me inscrevi em todos os cargos, me inscrevi em 2 cargos, mas fui aceito nos outros 2 cargos. Eu tinha me inscrito para analista, eu queria estudar para analista de TI, porque ainda seguindo, né, o concurso escada, para mim, analista seria o ideal na minha época, mas eu acabei me inscrevendo foi no cargo de auditor, sendo aceito, sendo a inscrição aceita no cargo de auditor, que era algo ali, tipo assim, para mim muito alto nível que eu não queria focar, né? Porque para mim aí seria eu não queria seguir logo ali no topo, né? Queria seguir ali onde estava confiante. Aí acabou que eu não tive escolha, né? Tive que estudar para auditor em vez de analista. E tem um ponto importante que o de analista era mais voltado para a área fiscal, né? Sim, sim, O de auditor, ele já foi mais para a área controle, ou seja, quando você sim, sim. descobriu esse problema, você teve que mudar muita coisa no seu planejamento, né? Muitas disciplinas que se perdeu e novas que teve que acrescentar, né? Isso. Eu nunca estudei antes para a área de controle, né? A área de auditoria. Eu comecei esse edital e na verdade, para falar a verdade, eu nem comecei a estudar a partir do pós-edital, porque eu estava no processo de mudança, tive que mudar de estado para tomar posse. Então, só comecei a estudar de verdade ali, faltando um mês e meio para a prova. É que eu comecei realmente ali a pegar do zero as matérias de controle, auditoria, nunca tinha pegado antes. E para mim foi essencial nessa época ali a conversa com o Yuri. Eu sempre estava em contato com o Yuri ali, tipo, para mostrar minha situação, né, como é que eu deveria proceder e tudo mais. E eu sempre segui os conselhos dele, que ali, realmente ali, tipo assim, se você eu tava com TI muito boa na época, né?
fazendo os concursos de TI toda vez, então deixei TI de lado, né, diminuí meus estudos em TI e foquei no que eu não sabia, que era auditoria, controle e tudo mais. Acabou que deu certo na prova objetiva, né? Consegui o primeiro lugar na objetiva. Aí 2 meses depois foi a discursiva. Aí teve um, aí foi outra pegada, né? De estudo, outras recomendações, mas tive esse problema aí durante a inscrição. É, por um lado, assim, ficam, assim, na verdade, fica duas lições aprendidas aqui, dois exemplos para você e para quem está assistindo, né? O primeiro é, claro, a questão ali de tomar cuidado com esses detalhes do edital, né? Que foi um detalhe ali que você não se atentou, aí foi lá no sistema, se inscreveu de um jeito, achando que era outro, e acabou tendo esse problema, né? Mas por outro, fica também um exemplo aí de resiliência, né? Que por mais que quando você percebeu esse erro, você viu, putz, eu me inscrevi no cargo errado, agora eu vou me inscrever num cargo que vai ser mais difícil passar e que tem várias disciplinas que é diferente do que eu estava estudando, vou ter que estudar outras coisas que eu não estudei e tal. Mas ainda assim, né, você foi lá, encarou, fez sua parte, né? Talvez outras pessoas, sei lá, tivesse desistido, tivesse feito corpo mole, tivesse, putz, acho que não vai dar, e aí acabava que não dava, talvez não desse o seu melhor, mas não foi o seu caso, né? Você foi lá e lutou até o fim. Eu me lembro que eu realmente mudei, tipo assim, assim que eu vi que a minha inscrição não foi aceita, eu mudei meu planejamento, assim, de um dia pro outro, eu, tipo assim, nem tive tempo, assim, de, sei lá, de querer Lamento. lamentar ou outra coisa, porque a prova estava chegando, independentemente da minha lamentação, né, do meu erro, a prova estava chegando. Aí eu tentei ser muito assertivo, né, na minha decisão de realmente ali, me inscrevi no cargo errado, então bora dar tudo nele, porque também não tinha outro concurso em mente, né, era meu concurso alvo, meu concurso fim para poder voltar para o meu estado, então dei tudo de mim, né. E eu acredito que muito nisso, nessa questão do esforço, porque concurso requer esforço, requer sacrifício. Eu me lembro, como se fosse ontem, eu estudando, tipo, dia 31 de dezembro, em virado, eu sempre tentava pegar ali, tipo, o máximo tempo que eu tinha nos feriados, eu estava estudando, porque eu tentava minimizar, né, esse tempo de alcançar a minha aprovação. Perfeito. Mas beleza, né? Mas ainda assim eu imagino que, sei lá, quando tava ali perto da prova, no dia da prova, e aí tu comparava, né, o tanto de conteúdo e o tanto que tu conseguia estudar, como é que tu chegou lá na prova? Tava confiante, tava mais ou menos, tava achando que não ia dar, ia só fazer lá a tua parte? Com certeza eu achava que não ia dar certo. Eu cheguei lá na prova, tipo assim, tô aqui, paguei a inscrição, dei o meu máximo, esse sempre foi o meu pensamento, dei o meu máximo, e seja o que Deus quiser. E Deus quis, né? Mas eu não estava confiante, não. Eu não achava que viria esse resultado. E Eu não assim que achava que tu saiu da classificar. prova, ficou mais ou menos confiante depois que tu saiu da prova. Depois que eu saí da prova, eu não sou tão otimista assim. Eu penso que eu caí nas pegadinhas. Eu achava que, sei lá, a banca poderia ter facilitado demais, mas na verdade seria uma pegadinha. Aí eu tava ali, tipo assim, meio termo. Uhum. Sabia que eu tinha acertado alguns, principalmente de TI, mas as de auditoria, de controle, que eu nunca tinha pego na vida, eu realmente ali eu não sabia o que dizer, né? Se tinha dado certo, se não tinha. E Não aí, estava confiando quando saí da prova. e quando tu viu o resultado, e não só aprovado, mas em primeiro lugar, né? Como é que mudou o sentimento? Quando eu saí da prova, a discussão ia ser 2 meses depois, independentemente do resultado, eu já estava estudando, né, para discursiva, que foi inclusive o conselho que o Yuri me deu. Então, para mim, depois que saiu o resultado, meio que não mudou tanto, né, na minha rotina. Óbvio, fiquei feliz, claro, mas eu Confiança, tinha que me preparar, né, de qualquer forma. mas a confiança deve ter mudado aí de algum jeito, né? Mudou, deu mais motivação. Aí que eu realmente, tipo assim, aumentei minhas horas de estudo, estava mais motivado para estudar.
Até tentei estudar mais, mas não deu certo, não foi sustentável. Aí eu diminuí as horas de estudo para não dar nada de errado psicologicamente. Mas deu muito mais confiança depois de ter visto o resultado. Boa. Foi demais, cara. E, assim, né, todo mundo, no geral, né, busca uma aprovação TI 10K+, 20K+, para aquilo que eu comentei de maneira genérica, né, de um salário digno com qualidade de vida, né? Mas, especificamente para ti, o que é que essa aprovação aí 20K+, acho que vai te trazer de, não só questão material, né, mas talvez coisas que você vai ter acesso financeiramente, mas outras coisas também. Então, essa aprovação para mim, se eu não mudar de ideia, é, outras opções, para mim já é minha aprovação fim, né, que eu quero aposentar minhas canetas, porque eu peso muito alguns fatores, né, não só o salário, né, eu queria continuar no meu estado, né, do Piauí, então essa é uma possibilidade, né, e para mim é excelente esse cargo, pela carga horária, né, só é 30 horas, então é uma carga bem reduzida, e um salário muito bom, né, uma progressão de carreira muito boa, e fora os benefícios, né, que eu não tenho em mente, né, que eu nem, nem sei quais tem, vou saber quando estiver lá, mas eu me dou por satisfeito com essa aprovação, né, pesando os fatores na minha vida, né, e até pelo fato, assim, de poder se livrar logo dos estudos do concurso, depois de 2 anos aí, eu sei que poderia ter levado muito mais, né, mas para mim já deu. Pô, show demais. Para mim levou 5 para eu aposentar as canetas, mas se tivesse demorado 10 anos, ainda assim teria valido a pena, né? Estou muito feliz com 5, mas no teu caso em 2, então melhor É, ainda. não, se eu tivesse passado eu continuaria sem sombra de dúvidas, até conseguir chegar Bom, aonde eu quero, né? Não pararia não. exatamente, esse aí é outro ponto importante, né? Porque tem muita gente que. Eu até entendo você começar a estudar para concurso num sprint, né? De tipo, dar só um sprint né? Você não conhece o mundo dos concursos e tal, e quer dar só um sprint ali de pós-edital, que você acha que vai dar certo. Você começar assim até vai. Agora, você continuar só sendo concurseiro de edital, aí a chance de você conseguir, né, pelo menos resultado, algum resultado talvez até você consiga, mas os melhores resultados, assim, os melhores concursos, dificilmente, né? Então, esse pensamento de, beleza, eu vou dar aqui o meu melhor, eu quero passar nessa prova, mas se eu não passar, né, antes mesmo de sair o resultado dela, eu já vou continuar estudando aqui para a próxima, porque a constância aí é essencial e não sei se é o professor Ramon que diz isso ou ele pegou essa frase de alguém, né? Mas ele brinca assim que não é você que escolhe o concurso, né? É o concurso que ele escolhe, né? No sentido de que você escolhe só quais concursos você vai focar, mas é o concurso que escolhe qual que você vai ser aprovado, né? E, e que bom que nesse caso foi ambos, né? Foi o concurso que você queria aposentar as canetas e ele também lhe escolheu, né? E um ponto importante aí também que você comentou, né? Que como estava tendo muitos concursos que lhe interessavam, né? Você estava praticamente sempre de pós-edital em pós-edital, e aí você citou que nesse específico da CGE, né, ali do Piauí, você teve menos de 2 meses para o pós-edital da objetiva, né? E aí depois Isso. mais 2 meses para a discursiva, né? Mas para a objetiva, menos de 2 meses. Mas aí também tem aquilo que eu comento, né? De o pós-edital de hoje é o pré-edital de amanhã, né? Então, todos os outros concursos anteriores que você fez, inclusive os que você aprovou ou não, de certa forma foram ali um pré-edital para esse concurso agora que você foi aprovado, né? Foi Com demais, certeza. Matheusão. Boa, meu caro. E, bom, a gente está chegando nos finalmente. Vou deixar então você aí livre para, se tiver mais alguma coisa que você acha importante falar para a galera. Lembrando que normalmente quem assiste aqui é a galera concurseira iniciante,
ou mesmo que ainda está na dúvida se começa ou não está para concursos. Muitos não têm nem a primeira aprovação. O que que você diria para essa galera a mais? Enfim, erros, acertos, coisas que você recomenda? A primeira coisa que eu quero falar é que eu tive reprovações também, né? Eu não cheguei a comentar isso aí, mas eu já cheguei a ser eliminado em discursivo, já tirei zero em prova discursiva e não atingi o mínimo em discursivo. E da banca que eu fui aprovado agora nesse meu concurso ao fim, né? Então, tipo assim, reprovações, provavelmente toda pessoa vai ter, né? Mas o que você não pode deixar é realmente de parar de estudar, né? De, e desmotivar, né? Você tem que sempre seguir em frente, porque acho que se você vê também, né, as entrevistas de outras pessoas, né? Sempre vai ter alguma reprovação, mas a pessoa segue firme ali até conseguir até onde quer chegar, né? Tem que ter um pensamento positivo, né? Muito forte, isso aí. E eu queria ressaltar, né, que eu tive reprovações também, não foi só aprovação, né? Não foi uma história linda, né? Já cheguei a ficar bem baqueado nas minhas reprovações. Inclusive, eu pensava que eu não ia conseguir, né, nesse meu último concurso, justamente por causa dessas reprovações que eu tive, né? Pensei, pô, a mesma banca, quem me garante que eu vou conseguir fazer o mínimo na discursiva? E acabei conseguindo fazer o máximo na discursiva, né? Então, tudo é muito questão ali de você não desistir, sempre seguir em frente. E outra dica que eu dou é se inscrever em muitas provas de concurso. Foi algo que serviu para mim. Eu sempre estava, tipo assim, eu não perdi a oportunidade. Eu via concurso ali em outro estado, eu realmente guardava um dinheiro ali, trabalhava mais para conseguir mais dinheiro para poder fazer provas. Fui várias vezes de ônibus, levando aí 24 horas de viagem de ônibus para ir para outro estado para poder fazer prova. Fazia prova na semana seguinte, sempre estava fazendo muita prova, mas sempre focado em um único concurso. Isso é uma dica que eu recebi que serviu muito para mim, porque eu tive várias aprovações, mas foram poucos concursos que eu foquei. Por quê? Porque na TI você sempre consegue aproveitar ali as matérias para outros concursos. Então eu sempre estava focado em um concurso, mas eu não perdi a oportunidade de fazer os outros. Isso aí serviu para mim, porque o cargo que eu estou hoje empossado foi um concurso que eu não estudei. Eu estava estudando para outro concurso. E esse concurso que eu estudei até hoje não me chamou. Então, serviu essa questão de fazer muitas provas. Esse cargo que eu estou empossado hoje, no dia eu não estava nem querendo fazer a prova e deu certo. Então, tem muito dessa questão aí do que o Yuri falou, de que muitas vezes é o cargo que escolhe você, né? Então, para você maximizar essa chance aí de ser escolhido pelo cargo, tem que fazer muita prova, mas sempre focado em um único concurso, não conciliar editais. Isso era algo que eu sempre lutava, relutava, esse negócio de conciliar editais, porque eu sempre queria conciliar editais, mas o Yuri sempre bateu, não conciliar editais. Eu segui o conselho dele e deu certo, né? Boa, tá a dica, segue o que o mentor fala. É, segui o que me tocou. Boa. Show demais, Matheusão. Meu cara, obrigado aí por ter dedicado esse tempinho aí para ajudar os demais concurseiros aí que ainda estão na luta. Deixa aí uma última frase de efeito aí, uma última frase de motivação e inspiração para essa galera. Não pare de estudar e tenha fé em Deus que vai dar certo. É isso. Boa. Show demais, então. Valeu, Matheus. Valeu, galera. Até a próxima. Fui.